Olá pessoal, sejam bem-vindos ao De Primeira. Hoje falaremos bastante sobre o São Bernardo, que vai muito bem, obrigado, na Série A1 do Campeonato Paulista. E aqui comigo está Guilherme Menezes. E aí, esse fim de semana aí, o tempinho mais ou menos, não deu para aproveitar aquela praia, né? Não, a praia não, mas a gente faz churrasquinho, né? Dá uma divertida ali, vê o futebol, acompanha os times do ABC, como sempre, né? O Gui que é goleiro, mas assim, goleiro nota 6, vai. Eu já expliquei, goleiro é uma coisa, quem pega no gol é outro, eu pego no gol. É diferente de ser goleiro. Goleiro a gente vai apresentar daqui a pouquinho. O goleiro tá aí do seu lado, Wilson Júnior, capitão do Tigre, né? Recentemente completou 100 partidas com a camisa do São Bernardo, algo raro até no futebol. Então seja bem-vindo ao nosso programa, Wilson, é um prazer recebê-lo. Quero ver se você vai ter coragem de me chamar de Ben 10 aí hoje. Obrigado, Ben 10. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Estamos vendo um momento muito bom no São Bernardo, lógico que falta muito ainda, mas as coisas estão caminhando bem e tenho certeza que vamos conseguir nosso objetivo. Essa questão dos 100 jogos já, né, acho que é uma pergunta bem interessante, é algo raro, principalmente em se tratando de clube pequeno, que o time menor faz menos jogos durante a temporada, então você completar 100 partidas para uma mesma equipe é bem difícil. Pensando nesse número, na sua história com o São Bernardo, seria exagero fazer uma comparação da sua relação com o Tigre e a relação do Rogério Ceni com o São Paulo, por exemplo? O que você acha dessa questão? Foi muito importante para minha carreira esses 100 jogos, porque mostrou sequência de jogos e mais do que isso vem mostrando que eu não venho me acomodando com situações dentro do clube. O Rogério é outra história, acho que são mais de 10 anos, não, nem mais, muito mais do que isso. Nasceu dentro do clube, né? Então falta muitos jogos ainda para chegar no Rogério Ceni, mas eu fico feliz com a minha marca, porque estou vendo o crescimento também do São Bernardo e estou crescendo junto com o São Bernardo. Então fiquei muito feliz mesmo de chegar a esses 100 jogos, né? Com certeza vou passá-los. E para mim foi um prazer, porque São Bernardo foi o time que me abriu as portas quando eu voltei de fora. Consegui de novo voltar a jogar futebol num alto nível. Então eu só tenho que agradecer ao time da cidade onde eu nasci, né? Onde eu cresci. Então eu fiquei muito feliz com essa marca. É diferente do Rogério, porque o Rogério começou lá no Tricolor. O Wilson veio depois de ter uma carreira já consagrada, já em outras equipes, inclusive no Corinthians. E o Rogério é o próximo adversário do Wilson Júnior e do São Bernardo, Gui. É curioso falar, o Tigre faz uma campanha superior à do próprio Tricolor. Tem um ponto a mais. Nesse fim de semana, vamos lembrar aí, empatou com o Comercial em 0-0 e segue na segunda posição do Grupo C, à frente da Ponte Preta e da Portuguesa, que eram cotadas, né, como equipes favoritas aí a se classificar à segunda fase da competição. O que você espera desse jogo contra o São Paulo? Dá pra vencer, Gui. Eu acredito falar isso nisso. Agora, eu não acho nenhuma surpresa se o São Bernardo, por exemplo, venceu o jogo. Né? Mas coisa do pequeno, a zebra, não é nem zebra, é qualidade mesmo. E o São Paulo é um time que ainda está se montando, né? Começou uma pré-temporada depois do São Bernardo, bem depois do São Bernardo. O Muricy ainda está vendo como é que vai trabalhar esse time, troca posição, troca jogador, aquela coisa toda. Ainda não tem um time definido. E fora de casa, a campanha do São Paulo é muito ruim. Só perdeu. Só perdeu até agora. Então vai pegar o São Bernardo no estádio do 1º de maio lotado e com a torcida do São Bernardo, diferente da maioria dos times do interior, que vendem ingressos para os times grandes, né? Vende lá, enche o estádio de torcedor adversário. São Bernardo não. A grande maioria, mais de 10 mil ingressos vão ser comercializados para o São Bernardo, apenas 3 mil para os São Paulinos. Então isso é muito importante. São Bernardo tem todas as condições, tem um time muito bem armado, né? Infelizmente, durante a competição, muitas contusões aconteceram, atrapalharam um pouquinho o trabalho do Edson Boaro, né? Troca de posição ali no meio de campo, principalmente, né? Jogadores machucados um atrás do outro ali, que é ruim. Mas, de qualquer maneira, o Edson, inclusive o volante, pode voltar nesse jogo, um jogador muito importante para o esquema do Boaro. Né? Então, eu acho, não vejo nenhuma surpresa se o São Bernardo vencer. Lógico que vai ter muita dificuldade, não pode vacilar, você sabe que tem o Luiz Fabiano do outro lado, que marcou gol, inclusive no ano passado, na vitória do São Paulo, em cima do São Bernardo, no 1º de maio também, em 2013. Tem um Ganso, enfim, não tem que discutir a qualidade e a grandeza do São Paulo. Mas o São Bernardo tem sim condições, pode trabalhar por 3 pontos em casa e seriam muito importantes, porque os 3 próximos jogos do São Bernardo são muito difíceis. Além do São Paulo, pega o Linense fora, que é um clássico, diga-se São Bernardo e Linense, depois o Palmeiras no Pacaembu.
né? Então é muito difícil. O Palmeiras é um dos melhores times do campeonato. Então esse jogo do São Paulo é um jogo muito importante para a história do São Bernardo e para esse objetivo que é a Série D no Campeonato Paulista. Você mencionou o jogo do ano passado contra o São Paulo, só que naquela época, né, Wilson, o Tigre estava brigando mais para não cair para a Série A2 do Campeonato Paulista. E não tinha vencido um grande ainda. Agora já vem de vitória sobre o Corinthians. Você vê dessa maneira também, um jogo mais equilibrado, sem favorito, né, nessa quinta-feira contra o São Paulo? Eu acho assim, que o favorito é sempre o grande. Isso é indiscutível. A qualidade dos jogadores individuais do São Paulo é muito boa. Só que eu também concordo com o Gui que falou aqui. Eu acho que o São Paulo, não só os times grandes, também não estou tirando os méritos do pequeno. São times de informações, times que a pré-temporada foram mais curta do que a dos pequenos. Por isso que nesse começo de Campeonato Paulista, no Campeonato Paulista você vê as chamadas zebras entre aspas, né? Porque contra o Corinthians nós jogamos muito mais que o Corinthians, tivemos muito mais chances de gol que o Corinthians, então quer dizer, assumimos o jogo. E eu acho que contra o São Paulo nós temos que fazer da mesma maneira. Estamos jogando em casa, a tabela para nós está muito difícil. Não porque, assim, vamos jogar contra todo mundo, é verdade. Só que a sequência de jogos fora, junto com jogos grandes, é complicado e eu acho que a gente vem superando isso. E o São Paulo entra no momento na tabela que nós temos que ganhar, porque senão podemos correr o risco de perder a segunda colocação se a Ponte Preta ganha. Então temos que jogar para ganhar. Respeitando o São Paulo, sabendo que vai ser um jogo de equilíbrio, não podemos menosprezar o São Paulo, menosprezar a partida, desequilibrar. Uma coisa que nossa equipe tem assim, apresentado, são assim, a gente nunca, em nenhum jogo nós ficamos desequilibrados. Desculpa. Então eu acho importantíssimo isso. Esse jogo mais do que não tem equilíbrio, cada setor no seu como tem que ser, para nós surpreendermos o São Paulo. Mas eu acho que nós temos condições de ganhar o jogo. Até uma mudança de postura, eu acredito, né, Wilson? Que logo no começo da história do São Bernardo na 1, a gente percebia que a equipe até se assustava contra os grandes um pouco. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Acho que agora está um pouco mais... Encara de outra maneira a partida. Encara como outro jogo qualquer. Entre aspas, né? Porque é contra um grande, então a vontade é até maior. Você acredita nisso também? Você viu uma evolução do São Bernardo para enfrentar esses jogos grandes? Com certeza. O primeiro ano é sempre mais difícil, né? Você chega, tudo é novo, o ambiente é novo, por mais que os jogadores que trouxeram já estão na primeira divisão. Mas a evolução do clube é impressionante e principalmente o projeto. Acho que hoje em dia no futebol a base é tudo. E nós, no ano passado, na reta final de Paulista, com Copa do Brasil, nós fomos muito bem. Os jogadores mantivemos uma base. O que aconteceu? O clube fez um sacrifício, o presidente fez um sacrifício, manteve a equipe na Copa Paulista, saíram, se eu não me engano, os jogadores que renovaram, saíram só eu e o Badi, porque o Diogo já não estava no Campeonato Paulista, né? Então são 2 jogadores só. Ainda eu saí no final da primeira fase. E isso nos dá uma sustentação. Deu um trabalho para o Edson também de 6 meses poder colocar o que ele queria, porque os jogadores que foram enxertados esse ano já entraram num time já montado, né? E isso nos facilitou muita coisa. E isso que não está nos dando esse equilíbrio, essa sustentação no campeonato. E hoje, como você falou, nós estamos jogando de igual para igual, jogos fora, em casa. Não estamos, nenhuma partida fomos surpreendidos, fomos pior que o adversário. O Penapolense foi um jogo atípico, né, fora de casa, mas nós com 2 a menos foi muito difícil, né? E o jogo do Audax, sim, foi um jogo que eu acho que foi um jogo de igual para igual, mas futebol é isso, tiveram a dificuldade de fazer o gol e nós não. Mas foi o único jogo que eu acho que a equipe teve algum momento muito maior de superioridade, foi o Audax. O resto, eu acho que o São Bernardo sempre impôs o seu futebol. Por ter isso, por ter essa confiança do treinador, por entender o esquema e por esse projeto, né? Porque o ano passado foi muito difícil, chegaram acho que 16 ou 18 jogadores e foi muito complicado, é muito difícil você colocar o trabalho. Lógico que existem equipes que fazem isso dar certo, acontece, mas é muito complicado. Já de forma resumida, a gente tem que destacar tudo que o Wilson falou aqui. É muito importante, a base foi mantida, a estrutura que o clube dá e a parte de bastidores que ninguém sabe. O São Bernardo tem uma estrutura por fora
dos 11 jogadores de campo, dos reservas e da comissão técnica apenas. A comissão técnica não é formada só pelo técnico ou por um auxiliar. Tem toda uma preparação, fisiologia, fisioterapeuta, psicóloga, que é muito importante. Já conversei com diversos jogadores do São Bernardo e todos destacaram o trabalho da psicologia ali, muito forte, isso é muito importante. Tem análise de desempenho, pouquíssimos clubes no Brasil tem, isso eu falando no Brasil, não estou falando de pequenos, de grandes também. Tem pessoas que fazem análise de desempenho com softwares avançados e muito caros, diga-se de passagem. O São Bernardo tem pessoas especializadas para isso. Então, o primeiro tempo de um jogo aconteceu, está tudo anotado, tudo feito nesse software, já sabe todas as informações. Online. O cara desce na hora ali, bora, é isso está acontecendo, precisa melhorar tal coisa, o passe não está bom. Acabou, já sabe mexer nisso. Então, o resultado vai vir a longo prazo. O São Bernardo está começando a colher os frutos desse trabalho todo. Vide aí a colocação que está no campeonato num grupo tão difícil. O São Bernardo tem tudo para chegar na Série D, sim, a gente espera isso, né, torce por isso, e trabalho bem feito, o fruto com certeza vai ser colhido, não tem jeito. Como você imagina esse jogo contra o São Paulo aí, Gui? Entrando mais na parte tática aí. De uma forma tática, o natural seja que o São Bernardo, até pelo estilo de jogo que o Boaro adota normalmente, jogue um pouco mais atrás, marca a saída de impressão em alguns momentos, venha a se recuar, né, dê mais espaço para o São Paulo sair tocando, e aí, num erro do adversário, consiga o contra-ataque. Mas não o tempo todo. Até pelo que a gente conversou com o Boaro já, ele teve um planejamento tático até as 6 primeiras partidas, que era realmente este, e aí depois tem um outro planejamento nessas 5 próximas partidas, já começou com o comercial agora e tal, tem o São Paulo, que é um pouco mais de saída, o meio-campo participando, mais um toque de bola, já um pouquinho controlando o jogo e querendo o ataque com mais calma e não só na velocidade, na transição, né? Então isso já está mudando um pouquinho agora. Tem que respeitar o São Paulo, então você não pode também ficar querendo dar espaço toda hora e aí ser surpreendido, que você pega um ganso, pega uma bola, ele encaixa onde ele quiser, acha um Luiz Fabiano, acha um atacante que joga pelo lado, e aí pode surpreender. Então tem que ter calma, o equilíbrio, e aí é o tipo do jogo dos detalhes. Quem errar menos, se o São Bernardo não errar, a chance de ganhar já aumenta muito. Não errar nos detalhes bobos, né? Uma saída de bola que dê errado, uma coisa desse tipo que às vezes acontece, faz parte do futebol. Mas contra um grande, lógico que você perde, a chance de tomar o gol é muito maior. Então, essa é a grande questão. O São Paulo vem pressionado que precisa vencer. Já faz algumas rodadas que não vence, enfim, não está num clima tão bom. E a cobrança começa no time grande, é total, né? Muito maior. Então, o São Paulo vem um pouco assustado. O São Bernardo pode se aproveitar disso. Uhum. Sempre falando dessa regra para se classificar para a Série D do Campeonato Brasileiro, que o São Bernardo corre atrás faz tanto tempo, verdade. As 2 melhores equipes do estadual se classificam para a Série D, tirando aquelas que já estão na Série A, B ou C do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o São Bernardo não tem outra escolha, tem que se classificar. De qualquer jeito. Pro mata-mata, não adianta, já, porque os outros grupos tem várias equipes que não estão no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Só pra gente destacar, tem o grupo do Corinthians, que é o lanterna, por acaso, do grupo. Exatamente. Os 2 primeiros já são adversários diretos, Botafogo e o Ituano. Uhum. E no grupo A, Penapolense também está na briga. Só no grupo D, que é o Palmeiras Bragantino, que já tem série em outras séries. Então complica a situação. E assim, né? fica mais cruel que o São Bernardo, mesmo que se classifique, não tem essa vaga garantida. Não. Precisaria pelo menos chegar nas semifinais, porque aí são os 2 melhores mesmo. Exatamente. Então depende do mata-mata, quem vai mais longe no mata-mata, quem fica pelo caminho. Pelo menos assim, tem uma evolução, Wilson. Eu acredito que rebaixamento, você acha que já é uma questão passada, o São Bernardo não tem que se preocupar mais com isso, como foi nos anos anteriores, ou você ainda acha que tem que pensar nisso? Qual que é a sua opinião? Sinceramente não. Acho que a equipe está indo muito bem. O objetivo sempre foi a classificação. E como nós vimos nosso grupo, nós conversamos desde a pré-temporada que seria um campeonato perfeito. Porque nós poderíamos, se nós fizermos um bom campeonato, um bom campeonato, mas para o clube o objetivo não vai ser alcançado. Talvez individualmente sim, mas para o clube não. E esse grupo entendeu isso. Até onde vai, por isso o planejamento. As pessoas aprendem a gostar mais do clube, as pessoas aprendem a viver o clube, sabem que é muito importante para o clube sobreviver, até para a região, para os funcionários, o clube entrar na Série D. Porque eu não tenho dúvida, com tudo isso que vocês falaram do São Bernardo, o alicerce que o São Bernardo está montando, é um alicerce para o time chegar e ficar. Não só na Série D, mas sim chegar numa Série A do Brasileiro. Eu não tenho dúvida que no espaço curto de tempo o São Bernardo vai ser Série A do Brasileiro. Nem Série B, eu não discuto, vai ser Série A do Brasileiro. Vai ser muito mais difícil essa vaga do que você conseguir os acessos.
porque o São Bernardo é um time historicamente que conseguiu os acessos. E não muda, por mais que é nacional, tem as logísticas que também o São Bernardo já vai aprendendo com essas 2 Copas do Brasil, uma ano passado e uma que nós vamos fazer esse ano, que vai também dar essa base para a diretoria sobre logística de Copa do nosso país, que é muito grande. E então esse alicerce da diretoria, no caso, esse análise de desempenho é impressionante. Eu acho que eu sou o cara que mais dou dor de cabeça para os caras lá, porque eu quero tudo, eu uso tudo, eu quero tudo do adversário, eu quero tudo meu, eu quero me corrigir. E eu acho que o jogador brasileiro, né, não gosta muito de se corrigir. E eu já, ao contrário, eu aprendi nessa cultura aí de fora que é importantíssimo você se ver, você se corrigir. Dói às vezes você ver que você errou, mas é importante para o crescimento, né? E o São Bernardo nos dá essa estrutura toda aí da análise, departamento de fisiologia, nutrição, psicólogo. O São Bernardo é impressionante nesse sentido, né? E os funcionários também nos respeitam muito. Então, eu acho que esse ambiente do São Bernardo passa para os jogadores. Porque quando você pega uns jogadores que só tem que nem meu contrato também só vai abrir, como vários outros jogadores. Só que eu já estou há tempo no clube, tem uns jogadores que já estão há tempo, então a gente começa a ver a importância que é essa Série D para o clube. Porque um jogador chega no clube, a Série D é o objetivo do clube. Aí os caras falam, pô, eu tava jogando Série B, esse cara quer Série D. Mas aqui não, como a história do clube, os funcionários, o time já está muito tempo junto, isso realmente nós abraçamos junto com o presidente isso, e é o nosso objetivo. E nós sabemos, para nós conseguirmos esse objetivo, nós temos que fazer um campeonato por excelência, né? E é isso que a gente está tentando fazer. Tá com 37 anos, certo, 37. Wilson? Pretende jogar até quando? Já estipulou já uma data, assim, para encerrar a carreira? Ou nem pensa nisso ainda? Não, cara, assim, a gente pensa, começa, eu fico feliz assim, acho que tem todos os testes do São Bernardo, desde que eu tô aqui, eu nunca fiquei fora de treino por cansaço. Esse ano só na Copa que eu tomei uma pancada, o doutor Rui achou melhor poupar os 2 últimos jogos ali, mas eu continuo mantendo o meu ritmo normal. Eu sei que até que eu posso jogar mais, mas assim, eu acho que 2 temporadas aí, se tiver no São Bernardo e tiver uma situação boa, posso ir a 3ª temporada, né? Mas a princípio eu quero jogar mais, não sei se 2 ou 3 temporadas, vai depender muito da situação que eu tiver, com a minha família, o clube que eu estiver. Aqui no São Bernardo é tranquilo, no sentido de estrutura para você trabalhar, né? Mas a gente sabe que outros clubes é muito complicado. Então, meu objetivo a princípio é isso. Aí também, eu só vou jogar como eu me sinto, jogando em alto nível, conseguindo trabalhar. Eu não quero, os caras acham que tá jogando por estar jogando, entendeu? Quero estar jogando dessa maneira que eu estou, treinando forte, né, conseguindo participar de todos os treinamentos. Aí sim, me sentindo útil dessa maneira. O Wilson, se ele parar de jogar, já tem um substituto na família. Só que vai ser atacante, que é o Bernardo, filho dele. Verdade. Vai jogar no ataque. Ele não quer que seja goleiro. Ele proibiu o Bernardo de ser goleiro, praticamente isso. Já tomei todas as luvas que tinha lá em casa. Ele quer porque quer luva, eu não dou. Porque tá louco, é muito sofrimento, né? Dá a camisa 9 pra ele jogar lá na frente. Muito sofrimento. O Wilson é um personagem interessante também pra gente falar da questão do bom senso. Que eu e o Guilherme defendemos, né, aqui no ABCD Maior. Que é um movimento, para quem não sabe, que reivindica melhoras pro nosso futebol. Qual que é a sua opinião, Wilson, sobre esse movimento dos jogadores, principalmente das séries A e B do Campeonato Brasileiro? Eu acho que foi muito legal, assim, a coragem que tiveram, o bom senso. Eu acho que demorou para os jogadores fazerem isso, né? E porque o futebol é impressionante, o jogador é o último a saber de tudo. Ninguém pergunta nada pro jogador, ninguém pergunta nada. Aí quando as coisas estão mal, vão perguntar pro jogador, né? Então eu acho que isso tinha que mudar de alguma maneira. Lógico que é o começo, né? Mas tinha que ter o pontapé. Eu acho que as pessoas, ainda mais foi num momento que o histórico para o Brasil, né? Um ano onde o brasileiro acordou para muitas coisas. Então, porque eu joguei na Argentina em 2000. Ferrocarril. Ferrocarril. E lá o sindicato é muito forte. Os jogadores elegem deputado, né? Elegem deputado. Então, as pessoas realmente, o jogador lá não é individualista. Aqui no Brasil, infelizmente, não é nem cultura, por sobrevivência. Eu não julgo não pela nossa cultura, porque o cara passou, chega uma hora que ele vai lutar sozinho e é complicado mesmo. E eles foram vidraça aí, né? O Paulo André acabou
as últimas notícias que ele, pelo menos o que ele relatou numa entrevista Jovem Pan, né? Então fiquei triste de ver aquilo ali. Mas eu acho que, lógico que tudo que quando você tem o primeiro, você vai ter que alinhar as coisas, né? E eu acho que falta muita coisa para o bom senso, mas eu acho que a gente tem que saber dar os parabéns pela iniciativa, né? Porque realmente como tá, não dá para ficar. O Série A e B, os caras jogam muito e você pega os times pequenos, não jogam nada. Vou dar um exemplo. Um time de Série D do brasileiro. E aí eu ponho o clube também, eu fico impressionado como os clubes não reagem a isso. Porque assim, o cara na Série D, se ele não classificar, ele faz 8 jogos. Só que ele tem que fazer um contrato de no mínimo 3, 4 meses, com mais de 3 meses, que se ele classificar, vai até novembro, eu acho. Ou seja, só que em julho ele pode também ter que... Então, mas ele tem... E como ele vai fazer para pagar esses caras que tem um contrato? Se o campeonato são 8 jogos, a primeira fase. Ou seja, é ridículo você ver isso, né? E então, teria que mudar isso. O pessoal da Série D tinha que jogar mais. Mais jogos, mais times. E você, aí, por outro lado, você pega times sem a mínima condição e está jogando o campeonato. Daqui a pouco tira a vaga porque não pagou. Né? Eu acho isso. Acho também que o sindicato ficou muito omisso por muitos anos. Acho que o sindicato conseguiu muita coisa sim. Temos que dar o parabéns, mas eu acho que é impressionante você ter um A2, uma A3. Aqui em São Paulo, vou dar um exemplo de 3, 4 meses. Eu acho que você poderia ter um campeonato de A2, A3, porque assim, sinceramente, o mercado desse jogador de A2, A3 não é a Série A do brasileiro que começa em abril. É um ou outro que é uma revelação, que vai jogar muito, os caras começam a analisar, porque é mais barato você pegar jogador da A2, A3. O que acontece? Você poderia ter um campeonato longo de fevereiro a novembro, com cota mais justa para essas equipes, que eu acho que as federações têm como melhorar isso, né? Acho que as federações deixaram os pequenos de lado. Então, eu acho que isso é um papo para muito tempo, isso aí. Como o salário também, eu acho tem como mudar isso também. Tem muitas ideias que poderiam ser mudadas, mas precisa ter o bom senso e boa vontade das pessoas, né? Mas eu acho que o bom senso começou olhando para eles, no sentido de calendário, e eles começaram a ver que precisava melhorar os pequenos, né? Então, eu até fui contra a greve, você até me perdoa a extensão, eu até fui contra a greve... Nessa greve do Corinthians, não que eu acho certo o que fizeram, mas eu acho que o clube que teria que tomar providência, o clube que tinha que processar de uma maneira forte, né? E eu acho que eu vou acreditar muito na classe quando nós pararmos por uma situação de um time pequeno. Como o São José, que saiu, eu estou falando São José porque saiu na imprensa, que estava sem pagar. Eu acho que se os times grandes parassem pelo São José, a classe ia ser muito mais unida, né? Porque você sentia a dor do outro de verdade. E numa situação dessa, nós éramos obrigados a parar pelo time grande. Então, eu acho que... Eu não sei se um dia eu vou ver isso, tomara que eu veja, né? Todo mundo realmente imbuído, porque na Argentina eu parei uma vez por causa de um time da 3ª divisão, que faltou ambulância e teve um jogo e o rapaz saiu machucado, não tinha como ele se locomover. E ali eu via que realmente a classe era unida. Que se nós fôssemos 70%, tivéssemos 70% da união dos argentinos, o futebol brasileiro seria impressionante. Legal, importante essa observação aí do Wilson. Não, muito legal a opinião do Wilson e mostra que tudo, como ele disse, o bom senso precisa se estruturar, né? E o primeiro passo foi dado. Só para a gente fazer uma comparação de tudo que a gente conversou hoje aqui, é o São Bernardo. O São Bernardo não começou do nada para atingir o objetivo que está conseguindo hoje. Começou lá atrás, criou-se uma ideia e hoje, aí 10 anos, né, de São Bernardo, está estruturando uma ideia. Bom senso é a mesma coisa. Começou uma estrutura, soltou o pontapé, nós temos que mudar. Quais são os pontos que nós temos que mudar? Esse. Vamos brigar por cada um, juntar as ideias, discutir tudo isso e fazer, principalmente atitude, né? Se não tiver atitude, só na conversa nada acontece. Então, alguém tinha que dar esse pontapé. Foi dado, tomara que dê resultado, como disse o Wilson, desde o pequeno até o grande, não só o grande. O pequeno também tem que ser ajudado. Ok, Guilherme Menezes. Estamos na reta final aí do programa. Vamos deixar para a semana que vem para falar das outras equipes da região, aproveitar aqui a presença do Wilson. E muita gente não sabe, Wilson, que você jogou no Corinthians. Acho que é bom a gente falar sobre essa questão. Foi 95 ou 96, certo? Profissionalmente sim. Exatamente. Conta uma história curiosa daquela época, por que você acabou não emplacando, seguindo mais tempo lá. Fala um pouquinho pra gente sobre o público mesmo, dessa sua passagem pelo Corinthians. Cara, eu comecei lá no Corinthians, né, em 90, e de categoria de base, subi profissional.
E eu falo que eu acho que eu não vinguei da maneira certa mesmo, assim, de realmente firmar, marcar a época por culpa minha mesmo. Eu comecei a subir muito cedo, fui para todas as seleções de base lá no Corinthians, sub-17, sub-20, coisa que nem o Ronaldo tinha conseguido, e eu fui. Então acho que isso, para um jovem, você acaba deslumbrando. Então quando eu cheguei no profissional, eu vi o Ronaldo jogando e muito bem, mas assim com muita moral, e as pessoas, e passa um tempo, passa dois e você não é aproveitado. Eu acho que eu fui muito impaciente, tolerante, comecei a agir da maneira que não tinha que agir e que sofri as consequências de acabar saindo. Eu acho que se eu tivesse paciência, equilíbrio, como teve o Rogério Ceni, como teve o Marcos, eu teria firmado sim, porque eu lembro que eu já estava na reserva com 19 anos e um jogo Corinthians-São Paulo, o reserva do Zé era o Rogério, que tem 3 anos mais velho que eu, e teve mais paciência, tanto ele como o Marcos, foram jogar com 25, 26 anos. Eu com uns 20 já estava reivindicando algumas situações e tomando algumas atitudes fora de campo também que não foram corretas, mas para mim foi importantíssimo o meu crescimento, não só como jogador, mas como homem também. Eu agradeço a Deus por que aconteceu agora. Mas você não queria muito, foi um sonho que não foi acabado, mas começaram os outros, né? Eu pude crescer na minha carreira como homem, como hoje pai de família, até para passar situações, para dar conselho para os mais novos. Consegui depois voltar a uma equipe grande de novo, mas eu não culpo ninguém, pelo contrário, o Corinthians me abriu as portas, me abre as portas a hora que eu quiser. O Corinthians já arrumou, para vocês terem, sem eu ser atleta do clube, o Corinthians já arrumou o clube para mim, e do diretor ligar na minha casa, ligar aqui, eu estou indicando você e tal. Então é assim, pelo carinho que tiveram comigo e por isso também, entendeu? Então eu fui por culpa minha mesmo, e é coisa que o jovem tem que aprender. Esse é o capitão do São Bernardo, Gui. Uma bela história pra gente terminar esse programa. Queria agradecer a participação, Gui. Primeiramente você aí, deu seu pitaco final. Torcedor aí, não deixa de comparecer na quinta-feira, 9 da noite, 1º de maio, São Bernardo e São Paulo. Já levou gol do Rogério alguma vez, Wilson? Não, tomara que não. Então não vai ser quinta-feira. Não vai ser quinta-feira, vai tomar o gol do Rogério. São Bernardo, um jogão importante aí, né? A gente torce para o São Bernardo conquistar essa vitória e principalmente essa vaga na Série D. A gente está acompanhando o São Bernardo sempre de perto. O meu xará aqui, que tá lá na produção, falou que você jogou praga, hein? Eu joguei praga. Você jogou praga e o Wilson vai tomar gol do Rogério. Para ele que de maneira nenhuma não vou tomar gol do Rogério. Pode até tomar, mas se for se o Rogério fizer um gol e o Bernardo fazer 4, tá bom demais. Se nós ganharmos o jogo, não tem problema não. Mas assim, eu também quero falar para o torcedor de São Bernardo que eles estão sendo impressionantes. Agradecer muito a presença, que eles possam comparecer nesse jogo de quinta-feira, como tem sido. O torcedor de São Bernardo para mim marcou, acho que na 2, quando nós perdemos o jogo da Penapolense naquela fase de grupo muito difícil, os caras gritaram de uma maneira que nós chegamos no vestiário e falamos, se os caras estão acreditando, nós temos que acreditar também. E eles sabem disso, que eu já falei para alguns. Então pedi para eles mesmos vir no estádio, acreditar na equipe, apoiar a equipe o tempo todo, que nós vamos precisar muito deles. É isso aí, Wilson. Muito obrigado pela sua participação novamente aí. Quer mandar um abraço para alguém, para a esposa, não sei, aproveitar para fazer... Mandar um beijo para minha família, para meus filhos, né? Falar, Bernardo, vou pedir um autógrafo pro Ben 10, que ele é fã. Mas obrigado por vocês, Guilherme, obrigado mesmo Estou sempre à disposição aí, que vocês são amigos. É isso aí, valeu, pessoal. Uma boa semana para vocês aí. Acompanhem de perto aí no ABCD Maior esse jogo entre São Bernardo e São Paulo. Um abração, boa semana.